Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais, oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. Nosso mentor de hoje é Gustavo Malavota, com um jeito ímpar de falar sobre vendas e gestão, uma energia contagiante, alto nível de conhecimento e um bom humor incomparável. Você vai se divertir sem se controlar e aprender sem nem perceber. Malavota atuou em diversas vertentes de negócios, sempre com o grande propósito de ensinar pessoas a prosperarem através de vendas. CEO da Sales Farm, fundador do Instituto Vendas e mentor do Sales Club. Seja muito bem-vindo, Mala. Arrasaram! Lindo. Que Aí, apresentação maravilhosa. Muito obrigado pelo convite. Honra. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou ouvinte do podcast, então estou sempre acompanhando o material de vocês. Parabéns pelo conteúdo, pela produção, pelo enredo. Tá maravilhoso. Que Muito legal. obrigada. Convidado de Feedback. peso, né? Agora fechamos 100% da elite do Sales Club. Legal. Faltava você e o Mota. O Mota esteve com a gente aqui agora há pouco. Falei pra ele, só falta o Malavota e fechou Obrigado. todos os mentores aí. Então nós trouxemos uma melhor imersão, os mentores da maior e melhor imersão de gestão comercial do Brasil pro Receita de Sucesso Podcast. Olha só, trouxemos o Sales Club pro Receita de Sucesso Podcast. Vocês são mentores. diferenciados, viu? Quando tem um pessoal pagando lá, né, pra assistir. Porra! Receita de Sucesso traz aqui pra você. Que prestígio. Cara, alguns milhões. Oh, Não Se é? for- não, podcast de milhões. Milhões. Podemos botar aqui Podcast a de assinatura. milhões, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu dar os nomes aqui então pra vocês procurarem lá nos episódios. Thiago Concer, Fábio Oliveira, Leonardo Castelo, Rafael Lassance, Gustavo Mota e o Gustavo Malavota. Essa forma o esquadrão elite da maior gestão comercial do Brasil. Vamos pra cima agora, extrair conhecimento do Mala, aproveitar, pedir pro pessoal seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Receita de Sucesso Podcast. Se inscreva no canal do YouTube. Toda semana tem mentor novo, tem conteúdo novo de altíssimo nível para te ajudar a alcançar o topo. Então segue lá, aproveita, compartilha esse episódio já com seus amigos. E hoje a gente tem um tema muito importante, nós vamos falar de vendas, né? Nós vamos falar de equipes, de time, como treinar times comerciais. Aproveitar e dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monteu Investimentos. Se você está pensando em diversificar a sua carteira, a Monteu atua através de carta de crédito e consórcio imobiliário, onde você tem a possibilidade de, após a contemplação, comercializar sua cota, não paga mais parcela, realiza o ganho, ou você pode utilizar a estratégia da autoquitação, tão disseminada por Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, que é você comprar o imóvel de forma alavancada com a carta de crédito e consórcio, aluga esse imóvel, o valor do aluguel você usa para pagar as parcelas do seu consórcio, então você descapitaliza só até o momento da contemplação. Isso faz com que o teu ROI sobre os aluguéis aumente e você mantenha o teu dinheiro em caixa para custo de oportunidade se alavancando. Então, procura o pessoal da Monteu Investimentos, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, que você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Bom, Mala, não tem como... Mala, né? Chamando ele de Mala, porque ele... Pô, quem te deu esse apelido de Mala? Cara, mala é uma coisa legal. Surgiu do nada. Porque... Não, e olha como é oportuno. Porque meu nome é Gustavo Malavota. Na verdade tem o nome do meio, que ninguém sabe, é Pedroso Malavota. Então, todo respeito à minha mãe, adoro o nome do meio, mas descartei. E ficou Gustavo Malavota. É Malavota. Malavota é um nome grande, né? Malavota. E Mala é muito mais fácil. Só que eu não sei na sua região, na minha, Mala é o cara chato, é o cara pentelho, que chega ali, puta, lá vem o Mala e tal. E como Mala, o artigo feminino, é a Mala, o meu ficou o Mala. Então descaracterizou. E aí não sei porquê, caiu na graça da galera. Eu já aproveitei também, peguei o gancho. Então, quem já assistiu a palestra lembra, eu chego lá com a minha malinha e faço a analogia da mala de conteúdo. E é verdade, né? Porque se você for observar, quem é o bom vendedor? É aquela pessoa que ela tem um conteúdo a mais. Então eu aproveitei o meu nome com um conceito e aí ficou Mala. Olha Que aí, não, sensacional. foi bom justificar, né? Porque chama ele de Mala, que é os íntimos, né? Vai Claro. ganhando intimidade, vai chamando de Mala, fala, pô, convidando, chamando o mentor aí, o convidado, o cara é convidado, De chamando o cara de Mala, né? Mala. A mãe de um amigo meu uma vez falou pro amigo meu, né? Que ele falou, fala Mala e tal, ele conversando comigo. Eu tô ouvindo a mãe dele falando, eu falei, que isso, meu filho, chamando teu amigo de Mala. Ele, ih, mãe, até eu explicar, então pode chamar de Mala, e Mala é só pros íntimos. Então, como vocês são um casal queridíssimo,
mala é muito bem-vindo. Valeu, meu querido. Mas e aí, de onde vem essa paixão por vendas? A tua história ela é muito interessante. Não tem como a gente não explorar um pouco da tua história, porque você conta lá no Sales Club. É incrível. Às vezes eu acho que você até montou essa história de tão bonita que ela é. Só pra vender. Só pra falar assim, cara, olha, ficou a jornada do herói. É a famosa jornada do herói. Conta aí pra gente. Te conto. Cara, sim, vamos lá, né? Fazendo um short story, porque uma história fica muito longa. Quando eu tinha mais ou menos 17 anos de idade, eu tava em casa, e minha mãe chegou pra mim e falou, filho, você vai ter que trabalhar. Eu falei, pô, mas por quê, né? Assim, ela falou assim, não, por quê, cara? Você não faz muita coisa em casa e tal, então vai arrumar um emprego. Aí arrumei um emprego como atendente de telemarketing. E aí comecei a trabalhar, e eu conto essa história porque foi a minha primeira experiência de entender o que faz um profissional de venda. Deixa eu só fazer um corte. Eu estava ontem fazendo uma convenção para os professores de educação geral, educação básica superior. E aí eles estavam desafiados a mudar o mindset deles. Poxa, eu não vendo educação. Educação não se vende, né? O filho de vocês está matriculado. Não precisou vender para colocar ele no colégio. Só que o mercado está cada vez mais competitivo, então tem que vender sim. E eu vou fazer depois a conexão com a minha história. E aí eu comecei a perceber, né, que muita gente não faz esse processo muito bem porque não entende o que é. Né? Então, por que eu tenho que vender algo para alguém se é uma necessidade básica? Água, por exemplo. Eu tenho que vender isso aqui. Sim, porque o produto se diferencia, o rótulo se diferencia. E aí volta agora na minha história. Eu estava lá com meus 17 anos de idade, minha mãe falou, arruma um emprego. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí fui lá, passei meu currículo, entrei para telemarketing. Um golaço, foi uma grande experiência porque eu aprendi primeiro a tomar não, e é muito bom um vendedor que aprende a tomar não e não tem problema com rejeição. Então isso é ótimo como um treinamento. Você toma muito não, você fica resiliente para qualquer coisa. E aí eu aprendi que a falta de conhecimento também ia me trazer alguns prejuízos. Então eu lembro que eu tinha que vender um seguro para cartão de crédito, imagina. Eu ligava para cada pessoa para falar que ela ia morrer, pagando R$4,50, ela ia receber jazigo, flor, nada fácil. E lembro que eu não tinha argumento, então eu ficava tentando convencer a pessoa. Tinha uma cliente, essa história é ótima, que eu lembrava, né, que esse conhecimento ia me faltar em algum momento, e aí chegou esse dia. Liguei para ela, falei, oi, dona Paloma, tudo bom? Quem está falando aqui é Gustavo, da empresa tal, não vou falar o nome. E eu estou ligando para a senhora porque por apenas R$4,50 a senhora vinha faltar. E ela falou assim, como assim faltar? E eu tinha um script, né, para falar as coisas. Aí eu falei assim, a senhora vai faltar. Aí ela falou, não, mas eu não entendi em que parte. E minha supervisora do lado, assim, do tipo, calma, não sei o que, vai dar tudo certo. E eu falei para ela, olha, dona Paloma, as pessoas faltam na vida e não tinha argumento. Aí eu falei assim, a senhora tem filhos? Aí ela falou assim, tenho. Aí a minha supervisora fez um sinal de negativo, assim, do tipo, não vai por aí não, não vai aí não. Eu falei, esquece os filhos. Dona Paloma, todo ser humano, ele nasce, cresce, evolui, e fiquei em silêncio para ver se ela ia completar. E ela não falou nada, eu falei, e falta, né? Era o momento que eu queria que você me ajudasse. Eu perdi aquela venda, mas ficou um grande aprendizado para mim, José, o que venda é um processo de bagagem e um processo de mindset, que é você entender que você não está vendendo algo para alguém. Vamos pegar o teu negócio? Você, teoricamente, não oferece um investimento para ninguém. Você não oferece um investimento. Você não chega para a pessoa assim, faça um consórcio. Você chega para ela e fala do consórcio. E aí a pessoa se interessa e ela compra o consórcio. Senão eu sou cliente de vocês, então posso dizer, entrou em contato comigo, falou os benefícios. Ela não falou assim para mim, oi, tudo bom, Malavota, você quer comprar um consórcio? Porque essa mentalidade aí vai se confundir um pouco com a minha história, é o maior desafio de quem principalmente não está nesse game. Então até para você que está ouvindo esse podcast e tem um amigo ou uma amiga que quer se tornar mais vendedor, um médico, um engenheiro, e não está entendendo o processo, explica para essa pessoa que não é uma técnica, é uma postura e um pensamento. Então é muito mais pensar no que você está falando do que se preocupar em convencer alguém para fazer alguma coisa, porque quem se convence não é você. Você já se convenceu. Quem se convence é outra pessoa. Olha. E basta eu falar bem, de forma organizada e orientada, com propósito, que as pessoas compram. Boa. Então a minha bandeira é vamos desmistificar que vender é aquela pessoa que oferta. Não tem problema nenhum você ofertar, mas vender é uma informação direcionada com propósito. Perfeito. Para quebrar aquela crença que você tem de que eu não gosto de vender. Olha só, é só explicar e a pessoa se convence e compra. É isso. Porque senão, cara, a gente fica muito com aquela necessidade de eu tenho que vender. Não, calma.
Você precisa organizar uma estratégia. Não necessariamente vender, porque vender é consequência. Eu não opto por vender. Se fosse assim, eu ia ligar para todo mundo e ia querer vender e nem sempre acontece dessa forma. Mas se eu tiver uma estratégia orientada e eu souber o motivo pelo qual eu estou entrando em contato com alguém e aquela pessoa de fato precisa do que eu estou oferecendo, a minha estratégia é vencedora. Tem aquela passagem do filme do Lobo de Wall Street que ele fala, me venda essa caneta. Eu até regravei aquela parte como se eu estivesse falando com o Jordan Belfort ali no caso, né? Que ele fala para mim assim, é uma edição, ele aponta a caneta e fala, me venda essa caneta. E eu pego a caneta da mão dele e falo assim, mas você quer essa caneta? Você está precisando da caneta para escrever? Porque não faz sentido. Eu imagino eu chegar para todo mundo na rua, tudo bom? No ponto de ônibus, você quer um consórcio? Calma aí, de onde é que você veio? O que você está falando? Então, o processo da venda não é um processo de ofertar. O processo da venda é um processo de conscientizar. Então, eu conscientizo você da sua necessidade, o meu produto se encaixa na sua necessidade e você se convence de que o meu produto é a solução mais adequada para a sua necessidade. Então, é muito mais se organizar mentalmente do que tentar montar um discurso, porque, sinceramente, na minha opinião, não funciona. Você vai gastar a sola de sapato, vai ficar descalço, vai gastar a sua lábia e não vai ter argumento suficiente e vai ter a sensação que muitos vendedores têm, infelizmente, do chato da vez. Né? Então, cara, não vou nem almoçar lá com fulano de tal, porque ele vai tentar me vender alguma coisa. Quem aqui não tem um amigo, né, que foi vender algum produto porque caiu a oportunidade na mão dele e essa pessoa acabou sendo deslocada do grupo, desconsiderada no grupo porque se tornou uma pessoa inconveniente. Né? Então, saber orientar muito bem a oferta, entendendo a necessidade, para mim, é a maior das maiores maestrias de um vendedor, que pouca gente sabe fazer isso. Caramba. Incrível, incrível. essa reflexão do Malavota. E telemarketing, então, passou ali o período do telemarketing, trabalhou? Telemarketing foi a minha escola, fiquei pouco tempo, fiquei 2 meses, e aí ali eu entendi, né? Veio um clique na minha cabeça, eu falei assim, poxa, é isso que eu quero fazer. E aí, como vendedor, a estratégia principal era pagar minha faculdade, e eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, eu queria ser publicitário. E aí um grande mentor falou assim, cara, estuda administração. Porque administração, embora seja um curso genérico, você pode migrar para qualquer área. Né? Então, se você fez administração e quer se tornar um publicitário, você faz uma pós em publicidade. É mais fácil se organizar. Publicidade você fica um pouco mais restrito. E foi uma vitória, porque estudando administração, eu entendi de negócio, eu entendi de marketing, eu entendi de business, eu entendi de logística, gestão, RH. Abriu minha visão para esse campo. E quando foi em 2008, já depois de formado, um professor me convidou para dar uma aula no lugar dele. E esse dia foi muito especial, porque foi uma faculdade. Eu tinha, inclusive, um amigo que estava na turma. Olha que loucura, eu fui dar aula para um amigo meu, amigo da mesma idade. E ali conectou uma tomada, sabe assim, que é a tomada do propósito. Eu descobri o meu propósito de vida em 2008, com 26 anos de idade. E naquele dia eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser... Na época, então, professor, né? Eu quero ser um orador, eu quero estar naquela posição de estar ali no palco falando com as pessoas. E aí, eu sei, e sou professor até hoje, que a vida do professor é muito dura, né? Porque a remuneração é muito restrita, você não escala. E que bom, foi uma bênção. Naquela idade eu já tinha entendido esse conceito de escalar, de criar margem, recorrência. Falei, não vou para a academia agora. Vou entender quais são os mercados que mais bombam onde tem um orientador falando. E é o mercado de vendas. Né? Então, hoje em dia, o que a gente mais tem é gente falando sobre esse assunto, gente até que não entende do assunto. Então, eu comecei a entender que ali seria uma oportunidade muito grande. E aí, comecei a estudar muito sobre isso. Fui trabalhar no Senac, que foi outra grande escola. O Senac é a maior, hoje, empresa de educação na área comercial do país. E ali eu aprendi muito sobre modelo de formação de competência, taxonomia de Bloom, porque eu até então achava que aquela figura ali... ela orava aquilo que ela sabia. E aí eu fui entender que a educação é um conjunto, é um cabedal de solução muito amplo, né? Que envolve andragogia, processo de formação. Falei, caramba, e aí abriu minha mente. E aí lá eu tive a oportunidade novamente de treinar equipes de varejo. E aí eu gostei mais ainda do negócio. Eu falei, pô, varejo, por que o varejo é tão legal? Porque o varejo, ele é a linha de frente mais dura da venda. Mas não, eu desafio
Ah, tá, tudo bem, venda porta a porta, né? Mas o varejo, ele é muito desafiador. Porque o varejo, você primeiro trabalha de segunda a segunda. Depois, não tem horário. Né? Não tem horário no varejo. Tem varejo que é 24 horas, tem varejo que é de 6 da manhã às 10 da noite. Então, o varejo, ele é muito competitivo. Então, é uma loja do lado da outra, é um cara vendendo roupa aqui, a outra loja do lado vendendo roupa também. Então, o varejo foi minha escola porque as maiores práticas saem do varejo. Se você parar para reparar, técnica de contorno de objeção, varejo. Modelo de abordagem de cliente, varejo. Modelo de precificação, varejo. E as margens no varejo são muito apertadas. Então, o varejista está sempre tendo que se reinventar. Né? Imagina, eu tenho uma margem muito apertada, produto praticamente é uma commodity, né? Camisa branca, short, camiseta. Como é que eu vou me diferenciar? Atendimento. Então, se você parar para pensar, e quem está ouvindo a gente, o varejo ensina muita coisa para você se diferenciar. E já reparou que a maioria dos nossos exemplos de atendimento bom e ruim vem do varejo? É verdade. Né? Vocês estão ouvindo a gente. As suas experiências positivas e negativas normalmente vêm de varejo. Não, tudo bem, vem um vendedor de carro. Não é varejo, mas está muito próximo do varejo. Ótimo, venda de consórcio. Não deixa de ser um modelo muito parecido com o modelo do varejo, porque é um produto. Óbvio que a Monteiro se diferencia, mas é uma commodity. Né? Ela está ali padronizada dentro de um modelo de pouca variação e, ao mesmo tempo, é muito competitivo. Né? Então, a gente fez agora um trabalho com o pessoal do agronegócio. É diferente. Né? Você tem um tempo maior, você tem safra, inter-safra. Varejo não. O varejo você tem dias, horas para se diferenciar. E detalhe, na engenharia você vai ter 5, 6 meses para montar uma plataforma. No varejo é 1 mês. 1 mês. Você tem 1 mês para bater meta. Olha que loucura. Enquanto a maioria das empresas tem meses, ali você tem dias, horas para conseguir se diferenciar. Então, o varejo foi minha grande escola. E aí, do varejo, eu falei, poxa, calma aí. Será que esse conceito se aplica para outros mercados? Eu lembro que uma vez eu fui atender um salão de beleza e aí o dono do salão falou assim, o que você entende de beleza? Eu falei, entendo de gente bonita, né? Assim, mas de fazer. Ele falou assim, não, o que você entende de universo de beleza? Eu falei, cara, muito pouco. Aí ele virou pro filho dele, o seu Walter, por sinal, um beijo, seu Walter Cofé. Walter Cabral, o maior cabeleireiro desse país, foi uma grande estrela, é ainda uma grande estrela, só que não tá cortando, por isso que eu falei era. Ele virou pro filho dele e falou assim, filho, a gente não pode contratar esse cara. Ele não entende nada do mercado de beleza. Aí eu virei para ele e falei, seu Walter, posso fazer uma pergunta pro senhor? Ele falou, claro. O seu cabeleireiro, barbeiro, ele tem que abordar o cliente? Ele falou, tem. Ele tem que fazer pergunta pro seu cliente, né? Como é que vai ser o cabelo, né? Como é que vai ser a escova? Não, tem que perguntar. Ele tem que demonstrar a solução. Não, a gente vai cortar, vai fazer a tinta assim, vai fazer essa... Tá. Ele tem que complementar a solução. Exemplo, depois desse corte a gente vai fazer uma escova. Não, esse aqui é o mais importante, tá? É uma figura rara. Eu falei, ele tem que fechar a venda, né? Tem que concretizar o negócio. Ele falou, claro. Ele tem que contornar a objeção do cliente. Não, mas será que vai ficar bom? Será que vai ficar ruim? Ele falou, claro que tem que contornar. Eu falei, então é tudo igual. Boa. Ele falou, como assim? Eu falei, é tudo igual. Porque no varejo, eu tenho que abordar, eu tenho que contornar a objeção, eu tenho que demonstrar. Para vender milho, eu tenho que abordar, eu tenho que contornar a objeção. Para vender plano odontológico, eu tenho que abordar, eu tenho que contornar a objeção, demonstrar. Então, eu faço um desafio para você. Qual é a venda que não tem? Abordagem do cliente, investigação do cliente, demonstração do cliente. Então, é igual. O que muda é o formato, o canal e a mensagem. Só muda 3 coisas. É o canal, então eu estou aqui com vocês, né? Quem está ouvindo via podcast ou algum streaming que está passando o áudio. Se você está me vendo e ouvindo, a gente tem um canal de ver e ouvir. Se tiver presencial, como aqui no estúdio, você está vendo, ouvindo, vendo o Bra. Então, o que muda é o canal. A mensagem vai ser mais curta ou mais longa. Né? Então, se eu estou vendendo milho, outro dia eu adorei, tinha um cara vendendo milho falando assim, milho R$1,50, milho mais fio dental R$2. Cara, até para vender milho tem complemento. Olha isso. E se você estiver usando uma venda muito complexa, é igual uma sanfona. Esse processo expande. Né? Então, quanto mais complexa a venda, maior a quantidade de etapas. Mas o processo é o mesmo. Malava, então, outro dia um cara falou assim, eu vi um vendedor de
Um ambulante, eu contratei ele para vender um produto financeiro. Eu falei, aí você tem que tomar cuidado, porque é o perfil da pessoa. Não é um método, saca? Não é um método que é diferente, é porque o perfil é diferente. Uhum. Ah, mas então a pessoa julga pela aparência? Julga, pessoal. A gente tem que parar, minha opinião, tá? A gente tem que parar de tentar simplificar coisas que não são simples. Então as pessoas julgam pela aparência, sim. Fazer o quê? Ah, mas eu não concordo. Entra pra fila. Não é uma questão de concordar ou discordar. As pessoas julgam. E uma coisa é julgar, a outra coisa é discriminar. Uma coisa é eu te julgar. Eu olho aqui, julgo, bonito e feio, mas eu guardo pra mim. Não tem problema nenhum isso. Tem problema eu discriminar uma pessoa, porque aí sim, aí não é no âmbito não só comercial, mas societário, uma atitude bacana. Uhum. Agora, julgar... Quer ver? Eu vou fazer um teste. Pensa aí, você que está ouvindo a gente, e aqui também no estúdio, num elefante com bolas azuis e ele todo rosa com a ponta do rabo verde. É o seu cérebro. Ele não consegue não fazer as coisas. Ele já está fazendo. Eu estou falando com vocês aqui, Então, quando eu olho alguém, eu julgo. Então eu tenho que caprichar na minha apresentação? Tem. Por quê? Porque a pessoa vai te julgar. É muita coisa, né? Se deixar a gente falar, mas bem complexo. Boa. O desafio é grande. Mestre, vamos começar o seguinte. Sales Enable. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo. Não sei se é um termo comum. Eu sei que foi uma sopinha de nomes que eu aprendi lá no Sales Club. Sei Ops. Inclusive, nós temos um Ops. Temos a melhor Ops do Brasil, Tamires, Panzin. Fica aqui a minha gratidão. Amo ela de paixão. Maravilhosa. Não falo sobrenome não, porque tem um pessoal catando Ops por aí. Vai que fala errado sobrenome, tá? Mas manda um beijo pra Tamires. E, cara, assim, e foi assim, salvou minha vida. Legal. Meu Deus do céu. Falei, cara, número, CRM. Quem não sabe, Ops cuida de dados, né? Todos os dados da empresa, desde CRM, BI. Cara, KPIs de alguns... Você precisa de uma informação, ele que compila todas essas informações, te entrega pronto. Eu falei, cara, foi libertador. Porque a gente, como CEO, acha que é a gente que tem que fazer isso. E não necessariamente. Você tem pessoas que fazem isso muito melhor que você e te libera para você fazer coisas que são tão importantes quanto essas, mas tem pessoas que podem fazer melhor. Então, assim, teve o Enable, o Ops, qual foi o outro que eu vi? BDR, SDR. SDR é mais comum. Closer, Inside, né? Assim, o conceito de Inside Sales certamente acho que mudou a cabeça. Muita coisa. Mas, assim, Enable, né? Que é o que eu vou falar. O que é um Sales Enable? Acho que essa é a posição. Embora você está como CEO hoje da Sales Farm, mas você também é o Sales Enable? Sim. Vamos lá, né? Sales Farm é um timaço, né? Passou por aqui já quase todos eles. Então, eu hoje estou como CEO da Sales Farm. Mas a gente tem o Fábio Oliveira, que é um baita especialista em montagem de máquina de vendas. Inclusive ele e o Mota que fundaram a Sales Farm. E aí a Sales Farm cresceu, os nossos negócios cresceram também. Eles dois se deslocaram para outros projetos. E hoje eu estou na cadeira como executivo. Porém, todos, cada um com a sua especialidade, né? Então o Mota é um cara muito focado em desenvolvimento de negócio, né? Um cara, ele não fala, mas vou contar aqui. Tem formação no MIT, o cara tem um conjunto de conhecimentos fantásticos para o negócio crescer, não só em marketing. Fundou a Wido Logos, que é uma das maiores empresas scale-ups do Brasil. O Fábio já vinha com essa experiência por ter trabalhado como líder de vendas e ter montado numa grande empresa uma área de inside sales. E eu já fazia treinamento há mais de 15 anos. Então eu já tinha essa experiência de formação de vendedores. Porém, eu também fui surpreendido com a metodologia do Sales Enablement, porque eu não sabia o que era. E é uma literatura relativamente nova. A gente está falando aí de 10 anos, nos últimos 5 mais aprofundado. Bom, o que é esse bicho? Antigamente, você fazia treinamento de maneira estanque. O que é isso? Você vai lá, quero desenvolver a pessoa para que ela faça fechamento da venda melhor. Aí eu vou lá e treino o fechamento da venda. Quero que ela faça um treinamento para contorno de objeção. Aí ela vai lá, contorno de objeção. E o conceito de onboarding, que entrou um profissional novo na sua empresa, você vai onboardar ele na empresa. Vai contar a história da empresa, vai falar o que ele tem que saber, vai falar como que é o produto, né? O onboarding. E ficava ali. Né? Vamos lá, a grande parte das vezes ficava ali. E eu sobrecarregava o gestor no desenvolvimento dessas pessoas. Então o gestor, ele tinha que... Eu brinco que ele é aquele gestor incrível, né? Que é aquele cara que tem múltiplas facetas. Então ele treina, ele recruta, ele vê os números, que agora é Sales Ops,
ele faz o trabalho de acompanhamento através de one-on-one e através de PDI. É humanamente impossível dedicar todas essas atividades a uma única pessoa. E aí o que acontece? Ela não faz bem, ela fica sendo cobrada por isso e não faz, obviamente, um bom trabalho. E aí o Inside Sales ele facilita esse processo. Por quê? Como eu tenho meu time dentro de um ambiente, dentro de uma sala ou dentro de um conjunto de soluções que eu consigo metrificar, eu não preciso que o gestor faça isso. Eu posso terceirizar essa atividade. Uhum. O que eu não posso terceirizar? A liderança. Uhum. A liderança é dele. Ele vai continuar fazendo reuniões matinais, one-on-one, PDI, porque ele é o líder. Ele é quem direciona a equipe. E todas essas áreas que a gente acabou de falar, Sales Ops, Sales Enablement, elas dão suporte na formação do profissional. Então, exemplo, ao invés dele estratificar os números e organizar, o profissional de Ops faz isso. E dá para ele e para a equipe a visão de onde está. Então, ele vai dizer o seguinte, hoje nós atingimos ao meio-dia 50% da meta diária. Falta mais 50%. Aí, à tarde, ele vai lá e eu fazendo uma gestão à vista, eu recebo isso na palma da minha mão, numa tela. Então, eu fico com um monte de informação. Eu não preciso do meu gestor parar, compilar tudo. Bota uma pessoa para fazer. E o profissional de Sales Enablement é aquele que vai acompanhar a formação do vendedor. Então, exemplo, eu treinava os vendedores da rede de imóveis Marabras. O vendedor entrava conhecedor de calçado, ficava uma semana comigo lá em Cajamar, lá no interior de São Paulo, treinando móvel, venda, conhecimento operacional, sistema. Uma semana, dentro de uma sala, eu treinei todos os vendedores da Marabras durante 5 anos. Quando saía da sala, ele ia para a loja. E eu não via mais ele. Eu não acompanhava o resultado dele. Eu não sabia o que estava acontecendo. O Sales Enablement é o quê? Eu onboardo essa pessoa. Antes, eu monto toda a academia dele. Material de playbook, matriz de contorno de objeção, monto todo o processo dele. Aí ele entra comigo, passando no processo de recrutamento e seleção, começa lá, primeiro dia, vai ficar uma semana treinando. Exemplo, vai ficar 3 dias treinando. Quanto tempo é na Monteu? Só para eu ter uma noção. De universidade corporativa, uma semana, mais ou menos. Uma semana. Tá? Então, uma semana ele fica lá treinando tudo. Como é que é o produto, como é que é o consórcio, como é que vende, o que o seu concorrente faz, matriz de objeção, eu sei porque eu tive a honra de fazer o material de vocês. Vai lá, explica o que é, tudo, matriz, qualificação, entendi. Tô pronto? Não. Você não está pronto, porque agora tem um período de rampeamento. Se eu pegar um vendedor que está começando agora e botar ele com a mesma meta de um vendedor que está há 5 anos, é óbvio que ele vai se desmotivar. Então eu tenho um período de rampeamento, que vai em média 3 meses mais ou menos, com uma meta diferenciada, com uma agenda diferenciada e continuo o treinamento. Passou o período de rampeamento, eu continuo acompanhando ele, porque ele vai precisar de desenvolvimento. Então o que a gente faz? Então tem onboarding, rampeamento e ongoing. Ongoing é de 3 meses pós-rampeamento ao infinito. Malavota pode ser menos de 3 meses? Pode ser 2 meses, pode ser 1 mês, você que define. E o infinito por quê? Porque ele vai continuar tendo necessidade de melhoria contínua. Então, o Inside Sales, exemplo, na Sales Farm a gente tem a possibilidade de ouvir as ligações, porque é gravado. No Field Sales, que é o porta a porta, é mais difícil. Porque como é que eu vou acompanhar todos os vendedores na rua? Eu não consigo. Mas no ongoing eu consigo botar uma pessoa que vai ficar ouvindo, sei lá, 5, 10 ligações todo dia. Aí ela ouve a ligação, pega um relatório que a gente já desenvolveu e vai mapeando aonde que o vendedor precisa melhorar. Aí ela chama o vendedor, dá o feedback para o vendedor da ligação, não tem réplica, o vendedor não fala de volta, ele só ouve. Ele ouve e vai conversar com o gestor dele, agora sim. Juscel, pensa comigo, olha quanto tempo eu ganhei. Muito. Verdade. Entendeu, cara? Desafogou Porque muito o líder. Desafoguei o líder. Eu preciso que o líder vá lá na ponta? Não, eu preciso que o líder acompanhe o feedback. Então, exemplo, eu vou dar um feedback para Karen. Aí eu dou o feedback para ela. Você é o líder, Juscel. E digo para você, Juscel, o seguinte, tá aqui o relatório que eu montei para Karen, tá bom? Agora, quando você for fazer o one-on-one com a Karen, pega esse relatório e dá feedback também. Porque eu já dei o feedback para ela. Só que o meu feedback, ele não é no número que a Karen tem que atingir. Ele é no atendimento que ela tem que fazer.
Entende a diferença? Então, eu oriento através da parte técnica. Na parte da venda, é com o líder. O líder é responsável por fazer com que os vendedores atinjam as metas. Sales Enablement é responsável por garantir que o vendedor saiba o que ele tem que fazer. Entende a diferença? Então, o Sales Enablement é a garantia de que o vendedor sabe. Líder é a garantia de que o vendedor faz. Performance. Entendeu? Porque aí é performance. Então, se a Karen está fazendo ou não, já não é mais uma responsabilidade de Sales Enablement. É uma responsabilidade do líder cobrar dela que ela faça, porque ela agora sabe. Porque qual é a principal justificativa dos vendedores? Eu não sabia. Eu não sabia que não sabia. E aí ele não faz. Então imagina, eu cobrar de uma pessoa um resultado melhor se ela não sabe como fazer. Cara, é normal, porque ou só acontece lá na Monteu. A dificuldade que as pessoas têm. Eu falei de treinamento, eu falei, gente, é brincadeira, né? Porque às vezes outro dia entrou um novo, não devia nem ter falado isso, mas tá tão puto que eu falei assim, eu vou te falar aonde eu vou ter problema com você. Qual o momento que não vai dar certo? E que assim, eu vou te dar muito feedback. Falei, você aprendeu a fazer, né? Certo. Daqui uma semana você já tá fazendo do teu jeito. As pessoas têm uma dificuldade imensa de seguir processo. Perfeito. Que é repetição. E eu acho que é porque não gosta de repetição. Ah, é que eu coloquei isso daqui, teve de eu pegar a apresentação, eu falei, de onde você tirou isso? Não, é que eu achei que se eu incluísse isso... Cara, isso é método, é processo, já tá validado. Você não precisa se preocupar com como fazer, o que fazer, só fazer. Porque a parte mais difícil é essa. Como fazer, o que fazer, aí você traz pronta a receita de bolo. Não inventa, sei lá, um bolo de laranja, deixa de colocar sal em vez de açúcar, porque talvez fique mais gostoso. É normal isso, essa dificuldade? Cara, que dificuldade em seguir método. Adorei, Gisele. Eu estava ontem com o presidente de uma empresa grande, a gente estava jantando, e ele falou uma coisa assim, Malavota, eu tenho uma teoria, e vou publicar um livro, inclusive, com essa teoria. Eu falei, conta. Aí ele falou assim, o melhor vendedor para mim é aquele que faz o que o processo manda e não questiona. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, eu tenho 100 vendedores. Meu melhor vendedor é assim, abre uma trincheira. Aí o cara vai e abre a trincheira. Aí eu falo assim pra ele, fecha a trincheira. O cara vai e fecha a trincheira. Eu falo, agora abre de novo. O cara vai e abre a trincheira. Ele falou, quem é o meu pior vendedor? É aquele que eu falo assim, abre a trincheira. Ele fala assim, mas essa pá é pequena. Não, mas essa pá não dá pra abrir. Aí ele começa, então, mas pra que eu vou abrir uma trincheira se eu vou ter que fechar de novo? E ele falando, qual é o melhor vendedor de 100 vendedores que ele tem? É aquele que ele não contesta o processo. Ele faz o que o processo está mandando fazer. Porque o que é o processo? O processo é um padrão. Eu dou o exemplo do McDonald's. Vocês gostam de picles? Sim. Gostam? Eu não. Olha que legal. Então a Karen gosta, você não gosta. Eu também não gosto. Não sei se meu xará gosta. Então cada um gosta, outro não gosta. Não, falou que não. Falou que não? Não. Então temos pessoas que gostam e que não gostam. Se eu perguntar pra você, tem um monte de gente que não gosta também. E eu não peço pra tirar, cara. Sabe por quê? Porque eu sei que vai demorar. Então eu vou lá, abro o sanduíche, pego o picle, jogo fora e como o sanduíche. Né? Mais fácil. Porque o McDonald's tem um processo. E o picles está lá. Imagina se o cara da chapa não gosta de picles. Pensa nessa situação. Ele tá lá fazendo hambúrguer, aí daqui a pouco ele fala assim, vou botar picles não. Ninguém gosta. Todo mundo joga o picles fora. Ele não tem esse direito. Porque se o picles está lá, é pra estar lá. E opinião é uma coisa muito pessoal e cada um tem a sua. Colocar um negocinho de um soco no estômago, será que... Então não é. Boa, gostei. Não é pra contestar. Mas então é pra eu ficar calado? Não. É pra você fazer, dar a sugestão pra quem de fato resolve, porque senão virar fofoca. Essa pessoa tem que entender o motivo pelo qual, com números... Olha, eu fiz uma pesquisa, são 7 mil lojas do McDonald's. Eu fui nas 7 mil, 97% dos clientes jogam picles fora. Vamos tirar o picle? Aí você tem direito de falar. Porque a sua opinião ela vale muito pouco. Pensa no planeta. No planeta tem 8 bilhões de pessoas. Se eu pegar a sua opinião e a minha, dividir pelo planeta, faz a conta aí em casa, dá 0,00000000125. É uma sequência de 8 zeros. É quase nada. Então, dar opinião é interessante, mas você não pode dar opinião e parar. Você tem que dar opinião e continuar. Tem um filme do Tropa de Elite que eu acho o máximo, que é aquela hora que o Capitão Nascimento começa a falar com a equipe, eles param a canção. Fala assim, cessa a canção. Lembra dessa passagem que eles estão com um rifle dentro da água? E aí o pessoal para. Ele falou, eu mandei parar a canção, eu não mandei parar de seguir. Né? Então assim, segue o processo.
Você pode até dar uma opinião, lembrando que a sua opinião vale quase nada. Malavota, que absurdo. É verdade. Café fazia mal, agora café faz bem. Beber era ruim, agora o médico falou para beber um cálice de vinho que tá tranquilo. Gordura era ruim, agora cozinha com gordura. Então, assim, as coisas mudam. A sua opinião vale muito pouco. A minha opinião vale muito pouco. Você fala assim, eu acho que tem que tirar a abordagem do processo do vendedor. É um grão de areia. Eu não vou decidir nada. Eu vou dar a minha opinião e não paralisa. Então, exemplo, Juscel, eu acho que a gente deveria mudar o script. Tá bom, muda, mas faz o que tá aí. E aí eu vou analisar se a sua sugestão faz sentido ou não. Ô, Mala, você consegue ir lá em muito Maringá? Pra falar isso pra mim aqui? Porque Mostra se eu pra falar, eles. não resolve. Agora você falando, eu tenho certeza que vai Outra surtir coisa. efeito. E aí, por que São de Casa faz milagre? Se eu Boa. falo, às vezes não funciona, aí você vai lá e fala, cara, olha o que ele disse. Eu falei, tá, mas eu tô falando isso faz 1 ano, 7 vezes por semana. Acontece nos casamentos também. Às vezes eu falo, ele não ouve, e aí, de repente, vem Muito outra pessoa e bom. fala, mas eu não te falei isso já? Muito Tem uma teoria pra isso? Tem uma teoria pra isso? Tem. A teoria é a seguinte. Primeiro que as pessoas não conhecem a sua história. Né? Então eu conheço um pouquinho, né? Sei que vocês vieram, né, de uma origem e hoje estão muito bem, feliz demais de ver vocês performando. Então a pessoa acha que você chegou aqui por acaso, né? Deu sorte, sei lá, cara, uma vez você olhou lá, acho que eu vou vender com sorte, né? E aí transformou na empresa que vocês têm hoje. Então a pessoa não sabe o seu histórico. E aí ela tende a julgar o conhecimento dela com o seu. Uhum. Muitas vezes até pela sua simplicidade, tá? Exemplo, ele não sabe o que ele está falando. Eu já ouvi muito empresário renomadíssimo que o próprio funcionário dele não acredita no que ele está falando. Ele não acredita, porque ele fala o seguinte, mas por que, né? Isso é até um pouco de prepotência e arrogância, né? Porque a pessoa não ouve porque ela na cabeça dela não acha que aquilo ali funciona. E o cérebro é fantástico. Você sabia que o nosso cérebro ele não aprende aquilo que ele acha que já sabe? Ah, é? Loucura. Ele não aprende. Se eu falar assim, cara, eu vou te ensinar a escovar o dente. Ele não aprende. Ele fica assim... Ele fica bobado. Quantas vezes você já foi... Ótimo isso. Olha que interessante isso. Quantas vezes você já foi no dentista e ele criticou sua forma de escovar os dentes? Nossa, com certeza, várias. A minha toda vez. Porque eu tenho aqui as duas gengivas dos dois lados com uma exposição tremenda de tanta força que eu faço por escovar assim. E ele fala, não é força, Mala, é jeito. E o que a gente faz? Força. Né? Por quê? Porque o nosso cérebro está condicionado. Uhum. Então, enquanto ele tá falando lá, você ela vai, pega a escova. Eu nunca ganhei tanta escova na minha vida. Porque toda vez que eu vou lá, por sinal, um beijo, Márcia, minha dentista, ela mostra lá, cara, atrás do dente é assim, ó, tá? Em cima é assim. Aqui não é assim. É lateral. Aí beleza. Quando eu saio de lá, eu vou pra cima, pro lado. Então, a gente não aprende aquilo que a gente acha que já sabe. E aí, como é que você resolve isso daí? Ótimo. Como que resolve? Pessoas que acham que já sabem. Processo, método e arguição. É assim que a gente aprende. Que arguição. Exemplo. Você tem que fazer dessa forma. Se você não fizer, você vai tomar uma notificação. Entendi. Poxa, Malamão, mas eu vou dar uma notificação porque a pessoa não faz. Pensa comigo. Finge que você é um varejista. Se ele for lá no caixa, abrir o caixa, pegar o dinheiro e botar no bolso, o que vai acontecer? Vai ser demitido. Ele vai ser demitido. E se ele não oferecer o produto para o cliente, o que vai acontecer? Dá no mesmo. É a mesma coisa. Uhum. É tão ruim quanto enfiar a mão no caixa. Mas geralmente não é o que acontece, né? Porque não tem arguição. Por que todo mundo no Campeonato Brasileiro não quer ficar entre os 4 últimos? Pra não cair. Porque ele vai cair. Mas é porque meu tio bateu com o carro. Tá bom, Série B. Não tem... Se não tiver punição, a pessoa não faz. E, de novo, punir não é massacrar, não. Punição é punição. Então, a gente tem 2 tipos de meta. Metas aceleradoras e metas desaceleradoras. Então, eu te acelero ou te desacelero. Tudo que te desacelera, tira. Pelo amor de Deus, não deixa porque isso não pode. Punição acelera? Acelera. Com certeza. Com certeza. Todas as metas punitivas aceleram. Eu sei que o pessoal vai me matar aqui, mas é assim que funciona. Não tem medalha para o 8º lugar. E é uma punição. Repara como é a entrevista com o jogador que perde a partida. Ele está sempre impaciente. Nenhum jogador, quando dá entrevista quando perde, ele está puto da vida. Porque ele perdeu provavelmente o bicho, que é uma remuneração que ele ganha por ganhar aquele jogo.
ele perdeu provavelmente a chance de se tornar o melhor do campeonato, ele perdeu os pontos, ele perdeu um monte de coisa. Então, se eu não tiver nenhuma punição, e de novo, punição não é maltratar, não é isso, porque a palavra punir está muito associado com algo pejorativo. A punição nada mais é do que o resultado do não fazer. Então, exemplo, eu estou fazendo dieta, aí eu vou lá, como um bolo de cenoura com açúcar. Eu vou ser punido por isso. Meu corpo vai me punir. Meu corpo não vai ter piedade de mim, vai falar assim, coitado, poxa, mas Malavota trabalha pra caramba, né? Não vamos pegar aquela gordura e botar na lateral aqui nessa pochete, que é onde normalmente fica. Não, vai pra lá. Boa. Porque o corpo, ele não entende o que é bom e o que é ruim, ele entende o que é e o que não é. Então, exemplo, se eu não ofereço algo pra alguém e eu consigo de alguma forma, perdão, que é o meu remédio. Se eu ofereço algo pra alguém e de alguma forma eu não estou sendo punido por não fazer, eu vou continuar fazendo. Não tem efeito contra mim. Faz sentido? Faz, total. Vocês já passaram por essa situação? Sim. Por exemplo, quando o vendedor não preenche o CRM. A minha sugestão... gente, eu vou ser taxada como a mal aqui, ó. Não, pode falar. Lei judicial não paga o comissionamento, trava, porque daí eles vão se obrigar a fazer, porque é um dado que a gente precisa. Vou te dar uma dica, cara. O que vocês podem fazer, e todo mundo que está ouvindo? Você condiciona 2 metas. Tá? Até para você não ter problema depois com o funcionário ou com qualquer questão de contratual. A primeira meta é a meta básica. Essa tem que ser a mais básica possível. Então é o fixo do vendedor. Ele vai ganhar R$ 2.500, por exemplo. Se ele fizer o que você combinou com ele, ele ganha mais. Senão ele vai ganhar o piso. E se ele continuar no piso por 3 meses, ele vai ser demitido. Boa. Então você cria aceleração. E pune o não pagamento. É uma punição. Ó, é o seguinte, se você vender essa água, esse copo junto, eu vou te dar uma comissão de 1,5% a mais no copo. Aí eu premio ele pela venda que eu quero. Porque essa daqui já é básica. É igual o cliente que chega numa loja pedindo uma camisa. A camisa já foi vendida. Ele não vendeu nada. Ele vai vender a partir do momento que ele oferecer a bermuda e vender a bermuda. Agora eu dou um bônus para ele. Porque eu bonifico naquilo que ele quer. E para você não ficar com uma megera, entre aspas, e não tem nada de errado, tá, cara? Você começa a fazer com ele o seguinte processo. O jogo aqui funciona dessa forma. Porque tudo que é jogado e bem explicado não é reclamado. O problema é quando a regra muda no meio do jogo. E aí a pessoa reclama com razão. Então a regra aqui é a seguinte. Tem que fazer a barba, tem que usar coturno, tem que usar a farda e tem que acordar às 6 da manhã. Ninguém negocia com o sargento no quartel. Ninguém chega pro sargento e fala assim, sargento, deixa eu te dar um toque. A gente não vai entrar em guerra. Deixa eu dormir até tarde, só hoje. Porque a regra é muito clara. Tem que usar coturno. Mas eu adoro chinelinho de dedo. Tá bom, mas aqui é coturno. E funciona. Não estou dizendo que o exército é bom ou ruim, tá bom? Mas as regras funcionam quando elas são claras e objetivas. E tem regra que tem porquê e tem regra que tem que obedecer. Tem 2 tipos de regra. Tem regra que eu te explico. Né? Vocês têm filhos. O que você faz? Sim. Tem a regra da casa. E aí o que você faz? Você explica. Quantas vezes? 1. Já foi explicado. Papai, mamãe, mas eu não quero. Tá bom, mas vai fazer. Por quê? Porque aqui é uma regra. Tem que fazer. Ou você vai, não sei se a mãe de vocês era assim, a minha era exatamente assim. Tudo bem, você pode ir para outra regra. Vai morar com a sua avó, vai morar com a sua tia. Aqui tem regra. Tem que lavar a louça, tem que arrumar a cama, tem que tomar banho, tem que escovar o dente. Se você não fizer isso, você não fica nessa casa. E com 12 anos já. Então, você já começa a entender o seguinte. Opa, tem regra. E tem uma coisa muito legal. Quando você tem regra, você faz a regra. Já ouviram a história do rocambole, né? Que o rapaz conhece a moça e fala assim, nossa... Ela fala assim, vou fazer um rocambole, adoro rocambole. Que bom, legal, vou fazer pra você. Aí ela vai lá, faz aquele rocambole que é um enroladinho, né? Aí ela foi lá e cortou a ponta. Ele falou, nossa, mas eu adoro a pontinha do rocambole. Por que cortou? Aí a moça falou, é receita da minha mãe. Aí foi na mãe. Chegou na mãe, chegou lá, rocambole, adorou. Nossa, rocambole. Ih, a ponta tá cortada aqui também. Por que você corta a ponta? Aí ele falou assim, aí a mãe falou, a sogra, é receita da minha mãe, da avó, né? Aí foi na avó viva, falou assim, olha, adoro o rocambole de vocês, por que vocês cortam a ponta? E aí ela falou assim, porque a forma era muito pequena na minha época, a gente era muito pobre, então a gente cortava a ponta para poder caber. Então quando você tem regra, você fica recriando a regra, né? Você reproduz a regra, você não fica fazendo novas regras. E quando a empresa tem regras muito sólidas e muito claras, as pessoas cumprem. O que vai dar trabalho para vocês? Fazer a regra.
Mas uma dica, faça, porque você vai perder tempo uma vez na vida. Por que as consultorias são tão requisitadas? Porque elas vão lá para implantar regras. Então, o que a Falcone faz quando ela vai numa empresa? Ela cria o processo e aquilo vira regra. Se não fizer, cabe alguma arguição. Porque eu não estou dizendo nem de demissão, não, tá? Estou dizendo só de fazer. Eu lembro que uma vez eu fui num prédio com 12 andares, em todos os andares tinha café. Todos os andares, o mesmo café. Eu falei, gente, como é que o pessoal consegue fazer o mesmo café? Aí eu fui falar com a moça do café. Eu falei, posso fazer uma pergunta para a senhora? Quem é que faz o café? Ela falou, eu. Eu falei, você faz o café de todos os andares? Ela falou, não, cada andar faz o seu café. Eu falei, não é possível. Tem 12 pessoas fazendo café em cada andar. Ela falou, 12 pessoas fazendo café. Como é que vocês conseguem fazer o mesmo gosto? Ela falou assim, tem regra para fazer café. Então, assim, essa colher tem que botar 3 dessa. A água a gente bota a mesma quantidade e a cafeteira é igual. Então, tem uma regra. E aí não sai diferente. E o café fica maravilhoso. Qual é o problema? É quando cada um quer fazer o café do seu jeito. Aí vai ficar um forte, um fraco, e aí começa a dar o resultado que, infelizmente, é o que a gente não quer, que é a despadronização durante o processo de venda. Então não leiam o livro A Regra é Não Ter Regras, da Netflix. Ali é outra história. É outra história, é outro contexto. Porque ali a gente está falando de uma empresa que prega pela disrupção e cuidado com os livros. Eu lembro que eu fui ler o livro do Google, achei fantástico, né? O pessoal sentando em bola, podendo levar cachorro, vestir qualquer roupa, e quando chegou lá tinha gente com burnout, gente passando mal, então assim, muito cuidado, porque a gente tende a olhar nos livros, e é muito legal na literatura, eu não estou dizendo que a Netflix não faz isso, tá? Mas eu não sei como é que é lá na prática, né? Então quando a regra é não ter regras, eu fico meio assim. Show. Eu gosto de regras. Tem que ter. E, gente, regra, sabe qual é a vantagem da regra? Vou passar a palavra para vocês. É o conforto. É o conforto de saber que vai funcionar. Eu vim para cá de Waze. Para que eu vou mudar? Eu sei que vai chegar em 18 minutos. Para que eu vou mudar? Mas, vou falar para você que gosta de mudar a regra. Você se arrisca mudando a regra. Muito. Porque se eu digo para você assim, Juscel, são 2 colheres com 2 não sei o que, não. O que vai acontecer? Eu sou responsável pela garantia. Porque eu te disse a regra. Se você muda a regra, agora a responsabilidade é sua. E por incrível que pareça, tem gente que muda a regra e ao invés de assumir a responsabilidade, bota a culpa no cliente. Com a minha regra toda desenhada e feita para você ter resultado. É o que eu ensino. Eu ensino a regra. Todo mundo fala assim, Malavota, mas qual é a regra? E o vendedor, Juscel, ele tem a mania de querer ser simplista. Ele fala assim, então quer dizer que se eu oferecer dessa forma eu vou vender. Não é assim. Não seja infantil. A venda é um processo complexo. O que eu estou criando é um método e não uma fórmula. Existe uma diferença entre método e fórmula. Método, eu estou dizendo que se ele fizer A, B, C, D, E, F, ele vai chegar a algum lugar. A fórmula é que sempre se ele fizer A, B, C, D, E, F, ele vai chegar no mesmo lugar. Isso é mentira. Não existe fórmula de venda. Existe método de venda. O método vai dizer que se você fizer A, B, C e D, você vai chegar a um resultado, não a o resultado. Então, a um resultado é algo que nós testamos, validamos e funciona. Faz porque funciona. Perfeito. Boa. Deixa eu fazer um gancho aqui da pergunta anterior ainda que você trouxe do Enable, Ju. Ô Mala, o profissional de Enable, ele tem que estar em conexão com a liderança? Porque depois ele treinou, ele vai falar assim, líder, ele tá pronto aqui, tá treinadinho, já entendeu, agora toma que o filho é teu. Perfeito. Para fazer esse treinamento, ele está em contato com esse líder? Ótima pergunta. Ele está em contato com o líder e ele está em contato com o CEO, o responsável, o diretor da empresa. Né? Porque, como é que funciona? A empresa vai lá, desenha a estratégia e desce. Quando ela desce, ela sobe de volta com outputs e inputs de tudo que aconteceu. Karen, fui lá, mas deu ruim, né? Ciclo PDCA. Então, eu planejo, direciono, controlo, depois eu vou e planejo de novo. Ele é um ciclo contínuo. O profissional de Sales Enablement, ele tem a seguinte incumbência. Desceu para ele um direcionamento de formação do vendedor. Com base no quê? Com base no resultado esperado. Nós queremos X mil ligações nesse semestre. Para isso, eu tenho que dividir no mês, depois na semana, depois no dia. Então, fiz um planejamento. O líder está cobrando as ligações, no caso de um SDR. E o profissional de Sales Enablement, ele não está cobrando a quantidade de ligação, ele está cobrando a qualidade da ligação. Então ele vai chegar em você, cara, e vai falar assim, olha, cara, eu vi aqui que dos 10 vendedores que ligaram hoje e essa semana, 10 cumpriram o que está na nossa norma. E 9 ali fizeram, mas 3
fizeram de uma forma. Então ele vai dizer para você o nível de qualidade e ele tem que te dar esse reporte. Para você no one-on-one e no PDI, pegar aquele relatório e desenvolver o profissional. Porque aí eu vou chegar, vou olhar e falar assim, cara, legal. E eu tenho que entender se o que ele está avaliando está ajustado comigo. A gente tem uma coisa chamada cliente oculto. O cliente oculto ele só funciona se antes eu ensinar o que ele tem que analisar. Se não, ele vai analisar o quê? Uma vez eu estava fazendo cliente oculto e aí tinha um vendedor bem atrás da loja. Porque normalmente o vendedor ele fica na porta da loja, o vendedor de varejo. Ele estava muito atrás, ele estava quase perto dos guarda-roupa, lá no fundão. E eu fui lá e tirei um ponto dele. Eu falei assim, ó, fulano de tal perdeu um ponto. E voltei, e aí o líder me chamou. O líder da loja falou assim, Malavolta, mas por que você tirou ponto desse vendedor que estava recuado? Ele falou assim, eu falei, porque ele estava lá atrás. Ele falou, não, a loja tem 2 portas. Então ele fica recuado porque se o cliente entrar pela porta da frente, ele pega o da frente. Se ele entrar pela se ele entrar pela boca do fundo, ele pega o do fundo. Então ali é o lugar dele. Então se ele não entender a regra, ele treina errado. Entendi. Então tem que estar muito alinhado com o líder, porque o líder diz o que é certo e o que é errado, e eu avalio a qualidade do que é certo e do que é errado, com métricas muito claras e estabelecidas. Dá para resumir dessa forma? O líder se certifica se está sendo feito e o enable se está sendo bem feito. É isso, adorei. Boa, show. Então um é qualidade e o outro é fazer e não fazer. Os dois precisam estar falando a mesma língua para haver essa comunicação. Não pode ter erro nesse processo. Não te orienta errado. Isso. E quantas pessoas o enable, quantos líderes um enable ele consegue suprir? Na verdade não ótima pergunta. Não, tem mais relação com os liderados do que com o líder. Tá? Então, por exemplo, uma profissional de Sales Enablement, nossa, ela consegue fazer 25 feedbacks por mês, tá? Aproximadamente, a Rosa lá da nossa equipe. Além desses 25, ela divide a agenda dela entre ouvir ligações, participar de matinais, participar de daily. Porque tem uma coisa interessante, o profissional de Sales Enablement, ele também dá feedback para o líder. Então, ele tem que participar da reunião matinal. Exemplo, se você tiver uma reunião de kickoff e errar na mão, na liderança, por exemplo, perder a mão, você usar equivocadamente uma palavra ou fazer algum tipo de comentário que não deveria, o Sales Enablement vai lá e dá um feedback para o líder. Ele só não fala na frente. Entendi. Mas depois ele vai lá e fala assim, Karen, cuidado, você falou uma coisa que não é bacana, né? Não é legal você falar isso numa reunião como essa. Faz na reunião de one-on-one. Então ele está o tempo todo monitorando. Poxa, Malavolta, mas ele só faz um feedback? Não, ele faz 25. Ele pode fazer para mais, para menos. Vai depender do nível de complexidade também. Tem ligação que demora 1h30. Ele não vai conseguir fazer 10 feedbacks no dia. Não tem como. 1h30 de ligação. Tem ligação que demora 15 minutos. O relatório é rapidinho. Tá? Então vai depender muito da complexidade. Mas basicamente a agenda do profissional de Sales Enablement é ouvir ligações, preencher o formulário daquela ligação, dar feedback para a pessoa que ele ouviu, dar feedback para o líder dessa pessoa do que aconteceu e depois ele juntar isso para montar um relatório. Tá? Então, se eu tenho uma profissional de Sales Enablement que vai avaliar 10 vendedores, é uma média boa, ela tem que montar 10 relatórios e acompanhar todos os dias tudo que está acontecendo com a operação. Todo dia. Porque ele é a garantia, como o Juscel falou muito bem, da qualidade. Então, exemplo, se as ligações não estão acontecendo, ele pode interferir lá no profissional de Ops. Falar, Ops, a operação está sem lead. O que está acontecendo? Ele pode fazer isso. Ele só não pode dar direcionamento comercial do que o gestor passou, porque aí ele vai tirar a figura do gestor de jogo. E o gestor tem que ter essa figura. O pulso firme da operação é da gestão, não do profissional de Sales Enablement. Até porque ele normalmente não tem característica de líder. O perfil comportamental é de alguém influente, que vai ter uma fala diferente, que é o meu caso. Eu faço trabalho de liderança, mas eu demorei muito tempo para me tornar um líder. Porque eu sempre fui esse cara muito comunicativo. E por natureza, distraído, que não está olhando para os números. Porque a minha eloquência está na fala. Então eu ficava ali falando e esquecia um monte de coisa. O líder não, ele tem que ter todas essas características. Ele tem que falar, ele tem que ser técnico, ele tem que orientar, ele tem que saber ler números. Ele tem que saber ler número. O líder que não lê número, ele está perdido. Ele tem que saber ler os números. Poxa, 10 ligações, 2 conversões, taxa de conversão de
de 20%. Poxa, mas 20% é muito baixo. Ele vai olhar, a nossa taxa média é de 40%. Calma aí, para tudo. Gente, o que está acontecendo? Ah, tá faltando lead, vai no Ops. Então o líder, ele tá ali regulando tudo, segurando o carro. Ele é o cara que está dirigindo. Uhum. O que houve? Né, vocês, quando estão dirigindo, estão com os filhos no carro. A criança vomitou lá atrás, você vai continuar dirigindo o carro? Não vai conseguir. Ficar com a cabeça para fora. Né? Então você tem que montar o carro ali para poder fazer a viagem e ir controlando. Fulano, para de bater na sua irmã. Pega aqui, ó, o cachorro correu. Então ele está dirigindo ao mesmo tempo controlando tudo. Mas vamos imaginar assim, ó, um profissional de enable, eu acho que foi o que a cara quis dizer também, perguntar, só fazendo um complemento, quantas pessoas ele consegue onboardar dentro de um mês? Porque assim, ó, se a gente for olhar para nossa operação, só para você entender, talvez umas é um pouco diferente, esse profissional fica uma semana estudando na universidade corporativa, sozinho. Tem lá sobre produto, técnicas de vendas. Ok. Depois a gente vem para a dinâmica de roleplay, que é o que? Agora eu sou cliente, você é o vendedor. Me vende. E aí ele vai anotar todos os feedbacks, dá todos os feedbacks, fala amanhã a gente faz novamente, estuda todos esses pontos. A gente fica nessa prática e vamos dizer assim, mais uns 7 dias. Ok. 7 dias assim. Aí, em tese, a pessoa, lógico, nunca está 100% pronta, porque o melhor treinamento, eu falo, quem dá é o cliente, é no dia a dia, mas a gente prevê ele 95% das situações. Controle de objeção, tudo pronto. Aí ele vai a campo com esse profissional que o nosso é em field sales, né, que é uma dinâmica um pouquinho diferente, para acompanhar essa pessoa, que no caso hoje quem está fazendo essa função é o nosso líder, para dar feedback também no final da reunião. Olha só, você tem que melhorar isso, o cliente falou isso, e aí vai dando feedback. E o novo, ele toma muito tempo no início. Por quê? Porque você fala, cara, é igual um recém-nascido. Se você solta, amanhã você já vai sozinho. Porque o Enem tem que cuidar de outro que ele tá onboardando. E esse cara vai ficar errando a semana inteira. Perfeito. Porque daí a gente percebe o quê? Que, cara, no mínimo, tá? E é uma estatística meio chutômetro aqui. 2 semanas que ele tem que estar colado quando ele está em visitas em clientes. Mas 2 semanas no dia inteiro. Então, eu não sei se tá correto, se não tá. E quanto tempo... Então, se a gente olhar por essa perspectiva, quanto tempo quantas pessoas um Enable consegue onboardar em um mês? É 1, é 2, é 3? Nesse formato que eu tô te passando. Legal. E, Jussel, com certeza essa dor é de todo empresário. Tá? Por quê? Primeiro que é um profissional que tem uma dinâmica nova. Sim. Né? Uma coisa é o vendedor. O vendedor, você tem variáveis mais limitadas. Então, ele vai a campo, é o quê? Visita, apresentação de proposta, follow-up, ligação, né? Então, você já sabe mais ou menos o que é mais previsível as atividades dele. Sim. Do profissional de Sales Enablement, como ele tem mais, e são atividades, inclusive, que muitas vezes o empresário não domina, né? Então, eu, no caso, domino porque eu sou um profissional da área. Mas eu não domino, por exemplo, a agenda de Ops. Eu não sei como é que é, quanto tempo demora para configurar um Pipe Drive. Eu não tenho essa noção. Primeira coisa, você tem que determinar os indicadores muito claros para a área. Determina OKR, tudo que você quer da área. Área, eu quero que você onboard todo mundo que entrar. Eu quero que você crie novos playbooks. Então, determina o que você quer. Primeiro, para você não ficar microgerenciando a atividade, porque isso vai tomar o seu tempo. Sim. Então, diz tudo que ele tem que fazer, em grandes números. Eu quero melhorar em 10% a qualidade dos meus vendedores, eu quero onboardar todo mundo que entra, eu quero criar um novo vídeo. Então, lista as atividades e dá para essa pessoa. Beleza, fulano, agora você tem 1 semana para fazer essas atividades, se organiza e me mostra o seu plano de ação. Você vai pegar o plano de ação dela. Poxa, mas você está ficando 2 dias fora visitando muito tempo, você não acha? Ah, eu também. Então, regula. E um conceito chamado de capacity, né, que é determinar qual a capacidade do indivíduo. E aí, Jussel, é a agenda. Tem que botar tudo na agenda. Tudo. Mas é tudo mesmo. E cuidado com a desculpa que o profissional vai te dar. Ah, mas é porque eu faço mais de uma coisa ao mesmo tempo. Todo mundo que faz mais de uma coisa ao mesmo tempo faz mal. Então, proíba atividades simultâneas, que vai ficar medíocre. Vai ficar pato. Não nada, não voa, não anda, não corre, faz tudo mais ou menos. Então, tem que estar na agenda. Vai visitar cliente. Você vai ficar o dia inteiro em visita? Não vai. Porque para você ir no cliente, você tem que se deslocar. O que você está fazendo no deslocamento? Põe na agenda. Deslocamento, enquanto eu estou no deslocamento, eu estou no Uber, por exemplo, estou revisando o material. Exemplo clássico. Eu vim agora, está rolando seus planos. Fui lá, abri o evento, vim para cá. Durante todo o percurso do Uber, que foi 40 minutos, eu vim cumprindo minha agenda de e-mail.
e-mail e WhatsApp. Então eu respondi o WhatsApp e e-mail durante 40 minutos. Não faz sentido eu ficar no Uber olhando pela janela se é ele que está dirigindo. Ah, mas aí eu posso ser assaltado. Eu já falei isso para meus profissionais. Eu te dou outro celular. Faz o que tem que fazer. E para de dar desculpa. Então você vai ter o tempo de deslocamento. O que você vai fazer no tempo de deslocamento? E vai regulando todas as atividades dele. E vai analisando depois. Porque se ele não botar na agenda, você não vai conseguir avaliar. O profissional de enablement, ele tem que ter uma estrutura um pouco maior? Não. Exemplo. Profissional de enablement, o que ele precisa? Básico. Ele precisa de uma plataforma do aprendizado. Tá. Pode ser YouTube, pode ser Google Classroom, tem um monte gratuito, inclusive. Para não precisar treinar um profissional toda vez que entra na empresa. Não faz sentido. Tá, okay. Então, o Jussiel e Karen vai lá, grava o vídeo, montei o investimento. Nascemos não sei quem, aqui na empresa, tal. Uma vez, pelo amor de Deus, porque senão não faz sentido. E eu conheço, acredite, profissionais que falam tudo, todo profissional que entra. Faz sentido. Pega um computador na empresa, põe um headset, pega o celular dele e bota ele sentado uma horinha e tem que ter provinha, de preferência. E fala que vai ter prova. Ó, eu vou explicar o que é a Monteu, depois você vai fazer uma cartinha mesmo. O que é a Monteu? A Monteu, aí você vai ler. Vai falar, não, cara, Monteu não é isso não. Vê o vídeo de novo. Aí ele vai assistir o vídeo. Igual colégio. Por isso que tem matemática 1, 2, 3 e 4. Porque eu quero chegar na 4, mas para chegar na 4 eu tenho que aprender matemática 1, 2 e 3. Beleza. Agora você vai fazer a segunda fase do projeto, que é aprender sobre o produto. Mesma coisa, vídeo de produto. Agora a gente vai fazer um tour pela empresa. Essa daqui é a Mari, esse aqui é o fulano, esse aqui é o Beltrano. Legal, aqui é a Copa. Mas ele precisa fazer... Você pode gravar também. Você vai ganhando tempo. Tudo que você puder ganhar tempo em educação vale ouro. Tudo. Aí ele vai estudar lá a matriz de objeções que eu fiz para vocês. Aí ele vai ler as objeções do cliente. Vai treinar. Depois você vai fazer uma sabatina com ele que a gente chama de roleplay. Vai lá. E o cliente falou que não vai comprar consórcio porque ele tem renda fixa. O que você vai falar? Aí ele, tá, beleza. Não é nada disso. Corrigiu. Pessoal, tô falando dessa forma, a gente fala com carinho, tá bom? Beleza. Aí ele foi lá, terminou, fez todo o onboarding dele. De preferência o mais automatizado possível. E essa é a tarefa do profissional de Sales Enablement que vocês têm dentro de casa. E se ele não souber fazer, contrate alguém, de preferência eu. Tá aí o convite, tá bom? Que faço isso. Para que você tenha um onboarding. E é isso que eu falo para meus clientes, cara, tem que comprar um onboarding. Por quê? Porque ele é vitalício, pessoal. Imagina que investimento. O almoço que você leva à sua equipe, eles vão comer e amanhã eles esqueceram. Eles vão ficar motivados em minutos. O onboarding que você comprar é pro resto da vida. O playbook da Monteu vai durar o resto da vida. Eu tirei um dia. Resolveu minha vida. Todo novo colaborador que entra, ele já entra e tem todo o processo de onboard lá. E de caça agora. Sabe o que você pode fazer? Você pode gravar. E pega um profissional que a gente chama de desenhista instrucional, que é a pessoa que vai pegar um áudio seu e vai transformar aquilo num playbook. O que é o playbook? É um book de ações. Playbook. Né? Ele é um book de coisas que eu tenho que fazer. Ele tem que ler aquele playbook. Mas e aí? Como é que eu faço quando ele não lê? Você treina. Só que se você ficar treinando, você vai ficar perdendo muito tempo, infelizmente. Mala. Bom, acho que a gente não vai chegar a essa conclusão. Quantos profissionais um enable consegue onboardar? Bom, vamos lá. Então, desculpa, não ficar sem resposta. Primeiro, você tem que dizer o que você tem de ferramenta. Por isso que a resposta não vai ser A ou B. Tá? Então, exemplo, não tem nada. Ferrou. Você vai perder muito tempo. Não, Mala, eu tenho tudo. Determina por agenda. Estou te dando a resposta, é a agenda dele. E você vai ter que ir adaptando a agenda dele. Por quê? Se você já tiver o playbook, já é meio caminho andado. Se você não tiver, você vai ter que dar tempo para ele fazer o playbook. Então, vamos pegar a atividade. Um treinamento de onboard dura quanto tempo? 1 hora. Aí a resposta você mesmo vai se dar. 1 hora, 2 horas de acompanhamento. O profissional de Sales Enablement, ele tem que fazer 3 coisas só, José. Só 3. Ele tem que onboardar, rampear e acompanhar. Ele tem que fazer essas 3 coisas. Tem que estar na agenda dele, sempre, onboarding, porque vai entrar gente nova e vai sair gente. 2, ele tem que trazer a pessoa rápido do ponto A para o ponto ótimo. Rápido. Como que eu transformo alguém que vendia calçado num baita vendedor de consórcio? Aí vocês têm que dizer. Quanto tempo demora? Mas aí então ele tem que estudar todo dia. Seja realista. Ele não vai sair do trabalho e vai chegar em casa, abandonar a família dele e ficar 4 horas estudando. Tem que ser realista. Aí você vai dizer, 3 meses. Então, já me deu a resposta. Quantos profissionais esse cara consegue acompanhar ao mesmo tempo? Você vai olhar de acordo com o cronograma. Se ele demora 3 horas e tem 30 pessoas,
Eu tenho que ter 90 horas. Encaixa 90 horas. Entendi. Tem que ter visita. Encaixa as visitas. Aí você vai pegar no fim do dia e vai dividir por 8 horas. Lembrando que ele vai no banheiro, que ele bebe água, que ele procrastina. Né? A gente não tem nenhum general aqui. Então, isso é importante. E não vai ter jeito, José. Assim, não é uma ciência exata. Ela é uma ciência orgânica. Então, você vai ter que o tempo todo... Mas por que agenda? Porque a agenda é fantástica. Quando você pega a agenda, ela é um relatório. O próprio Google faz isso. O Google Agenda, se você pedir, ele te diz quanto tempo você demorou na academia, quanto tempo você perdeu de deslocamento. Esses dias eu viajei pra caramba. A gente fez treinamento em Punta Cana, depois fomos pra Jundiaí, depois a gente foi pra Porto Alegre. Nossa, eu viajei quase o planeta todo. O Google me disse quantos quilômetros. Eu dei a volta no planeta em uma semana. Que doideira. Legal, né? Porque é tudo no Google, gente. Só que você tem que saber extrair o relatório dali, entendeu? E quando eu devo ter um Enable na minha operação? Boa. A partir do momento que você tem mais de 4 ou 5 funcionários comerciais, eu já recomendo você ter um profissional de Sales Enable. Porque ele vai complementar muito a atividade do seu líder. Então, se você tiver tanto para vendas externas quanto para vendas telemarketing. Exato. Tá? E o seu profissional de Enablement também atende a sua equipe interna. Então, se você tem mais de 10 funcionários e requer um desenvolvimento desses caras, contrate um profissional de Sales Enablement. Legal. Tá? Quais são as skills de um Enable? Ótimo. Primeira, ele tem que ter habilidade em transferência de conteúdo. Tem que ser uma pessoa que sabe fazer treinamento. 2, ele tem que saber construir um treinamento. Porque é ele quem vai aplicar e ele quem vai construir. O Circo de Solé só contrata profissional que sabe viajar, sabe fazer hospedagem e sabe costurar. Interessantíssimo, né? Então o trapezista ele pode ser o melhor trapezista do planeta Terra. Se ele não souber costurar, se ele não souber comprar passagem aérea, ele não souber fazer reserva em hotel, ele não é contratado pelo Circo de Solé. Porque imagina, o Circo de Solé tem um costureiro em cada local do mundo. Descosturou o sovaco. Você tem que saber costurar. Né? Então, fantástico. Ele criou um processo de industrial. Então, o profissional de Sales Enable, ele tem que saber fazer PowerPoint ou Canva, algum programa que transfira o conteúdo para a imagem. Tem que saber o cabedal de ferramenta básico, saber fazer um vídeo, saber gravar um áudio, saber aplicar um treinamento. Então, se ele não souber fazer isso, ele não serve para profissional de Sales Enable. E ele tem que ser um profundo entusiasta do conhecimento. Cuidado com as pessoas técnicas em Sales Enablement. Exemplo, pega um engenheiro, nada contra os engenheiros, e bota ele para treinar a solução de venda. O engenheiro é um cara técnico, ele não tem nenhuma emoção muitas vezes. Ele vai ali e fala, não, para você vender esse copo, você tem que falar isso, isso, isso. Pô, não é assim. Então tem que ser um cara, uma pessoa de preferência eloquente, que gosta de falar, que gosta de se comunicar. Não necessariamente ela precisa ter habilidade de líder. Né? Eu tenho a Rosa, que vai assistir certamente esse podcast, vai se sentir super prestigiado, que é uma pessoa nossa que ela é fantástica. Ela faz o Rosa Cash, ela mesma produz, ela cria fundo, ela vai lá e interage. Então, o profissional de educação é aquela pessoa que ela está em constante autodesenvolvimento e desenvolvimento dos profissionais que ela atua. E ela tem que ser, José, tarada por desenvolver pessoas. Legal. Entendeu? Pô. Eu tenho que tirar a pessoa de um lado. Imagina, o que eu faço como Sales Enable? Eu pego uma pessoa que está no estado do A e levo ela para outro estado. Eu sou um agente de transformação. Então, se eu não sou uma pessoa engajada no processo, não faço isso. Boa. Qual o tempo médio de rampagem de um vendedor? Boa. De 1 a 3 meses. Porque tem vendas que é muito simples. Né? Então, sei lá, a pessoa vende roupa e tem, sei lá, 7 ou 8 modelos de roupa. Em um mês ele está pronto e rampeado. 3 meses é uma média quase que universal. 3 meses. E o KPI, eu acho que a gente pode tomar como KPI é a meta, né? Então, assim, no primeiro mês 50% da meta, segundo mês, sei lá, 75%, terceiro mês já tem que estar entregando 100% da meta. Isso. Você pode começar até bem baixinho, tá? Eu recomendo. Tipo 25. Não é ruim, não. Porque aí você deixa ele num período de aprendizagem mesmo. Eu tive ontem numa empresa de investimento, né? Comentei aqui, e eles pra você ter uma ideia, eles exigem 4 reuniões agendadas do SDR no primeiro mês. 4. Eu falei, cara, 4? Ele falou, sim. Sabe por quê? Esse cara vai ter que ter tanto conhecimento no primeiro mês que se eu ficar forçando muito, eu não faço essa curva lá na frente performar da forma como eu quero. Tá. E isso é o pulo do gato agora. Comece a formar seus vendedores antes de contratá-los. Exemplo. Você quer contratar um baita vendedor de consórcio para Monteu? Faz um belíssimo curso. E bota disponível.
Entendeu? Tá tudo Legal. disponível. Você vai alimentando ele com conteúdo e é até legal, né? Vale a dica aí. Só cuidado com o concorrente. Claro. Cuidado pra você não revelar coisas que podem te comprometer. Só se toma muito cuidado. O Sim. concorrente não é bobo. Uhum. E aí, como tá aberto, ele vai se matricular. Mas testa ele antes. Entendi. Entendeu? Faz o curso e bota no processo seletivo a prova. Uhum. Se ele não passar na prova, você nem entrevista. Show. Treinamento para time de venda deveria ser a cada quanto tempo? Boa. Tem 4 tipos de treinamento. Primeiro é reunião. Não deixa de ser um treinamento, na minha opinião, diário, semanal, quinzenal e mensal. Né? Qual é a reunião diária? É kickoff, 15 minutos, pezinho, tal, conhecimento rápido, não deixa de ser o treinamento. Uhum. E as outras reuniões, não precisa entrar no detalhe, né? Mas são as reuniões que você tem que fazer as dailies, fazer o resultado semanal, fazer update mensal, all hands, aquelas reuniões que são básicas, não deixa de ser um treinamento. O outro é o treinamento de produto. Esse nunca para, tá bom? Desde que a pessoa não saiba produto. Então deixa produto disponível. Uhum. Foi lá, ouviu a ligação, fez a visita, viu que ele não conhece o produto, volta para treinamento de produto. Treinamento de produto, Juscel, é full time. Se ele não souber produto, é a mesma coisa que um médico operar sem saber mexer num bisturi. Ele tem que saber produto. Tá? Então, produto, avaliou. Entrou um produto novo, treinamento. Não deixa o produto, né? Tô chovendo numa olhada, mas é importante. Então, segundo, treinamento de produto. Terceiro, fazer treinamentos e encontros semanais. A equipe da Monteu participa. Eu, por exemplo, faço toda quinta-feira, 1h da tarde, seus treinos. Uhum. Tem que ter um treinamento semanal. De pelo menos 1 hora. Uhum. Que pode ser você, pode ser um convidado, pode ser esse podcast. Uhum. Para e fala 1 hora. Uhum. É muito importante. Seja um direcionamento do presidente, tem que ter. Por quê? Porque ali é um alinhamento. Uhum. Né? E algum assunto que seja, obviamente, pertinente a todo mundo. Ah, a moça do cafezinho vai precisar ouvir? Vai. Todo mundo, porque é um direcionamento da empresa. Então você vai falar de mercado, você vai falar de concorrência, você vai falar de produto, você vai falar de técnica, você vai falar de tudo. E faça um treinamento específico sobre técnicas de venda, de preferência ou semanal ou de 15 em 15 dias. Que é para falar sobre um tema que está sensível. Um exemplo, o pessoal não está sabendo contornar a objeção. Aí não precisa botar todo mundo, porque você vai perder produtividade na sua empresa. E bota essa pessoa. Então, falei aí de pelo menos 15 minutos todo dia, mais acompanhamentos, que são semanais, mais 1 horinha para treinamento de vendas e mais 1 hora de comunicado geral. Estamos falando aí de aproximadamente 8 horas por semana de desenvolvimento. Todo dia, 15 minutos, tem que estar com o time. Todo dia. O líder tem que estar com... É individual. No caso, as dailies você faz com o time todo comercial, 15 minutinhos. Um direcionamento e uma palavra daquilo que vai acontecer no dia. Por quê? Porque faz com que você dê ritmo. Uhum. Venda é ritmo. Venda é igual um boom, 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 boom. Aquele é o ritmo. Então, exemplo. Minha operação é 100% remota. 9 horas da manhã, todo mundo ligado, todo mundo com câmera, banho tomado, pronto para trabalhar. E eu consigo ver quando não está. Então não é para participar da reunião e sair para tomar café. É para participar da reunião e começar o dia. Então já está combinado. Você pode fazer o que você quiser. 9 horas você tem que estar pronto para trabalhar. Que tanto assunto tem para essas dailies todos os dias? É um padrão também ou não? Todo dia você vai falar, primeiro, do resultado do dia anterior. Tá. Galera, ontem batemos no 80%, 70%, porque você está regulando. Tá. E 15 minutos, do céu, é nada. Uhum. 2, se tem alguma colocação de alguém da equipe, é importante ouvir a equipe. E treiná-los para o que vai falar. Não pode fazer nenhuma reclamação sua. Exemplo, Malaval não gosta de você, não cabe na dele. 2, só coisas pertinentes para a operação. O pessoal ontem, eu liguei para um cara de consórcio, a objeção dele foi SSS. Putz, legal, porque aí, ferramenta para o dia. Tá. Chance daquilo acontecer é muito grande. Vai acontecer de novo. E eu já avisei todo mundo que vai acontecer. Boa. Tá? Outro assunto que é importante, quais são as oportunidades do dia? Sei lá, baixou o Selic, aumentou. O mercado de vocês é muito flutuante. Tem que dar notícia pro cara. Sim. Mas ele tem que estudar. Não se engane. Você não terá na sua equipe pessoas estudiosas. Frase do Concer. Me mostre uma pessoa que estuda como um médico, um vendedor que estuda como um médico, você vai mostrar um milionário. As pessoas não estudam todo dia. Então, como ela não estuda todo dia, eu estudo e passo o meu estudo. Vocês entrevistaram o Léo Castelo aqui todo dia, agora acho que ele não está fazendo. 5h30 da manhã ele fazia clube do livro com os vendedores dele. Todo dia. Acordava 5h30, ficava lendo com todo mundo da equipe. Curiosamente, os líderes dele saíam dessas reuniões.
Todo dia ele fazia clube do livro. Pô. Que legal. Entendeu? Mestre, Legal. hoje quando você olha pra você que treina muitos vendedores aí de alta performance, o que diferencia o cara bom do cara ruim? Eu adoro responder. Eu fui agora para uma convenção, 300 pessoas, cara, sentado no auditório. Você vê calado quem é e quem não é. Primeiro, a postura da pessoa muda muito. Né? A postura de quem está em treinamento e gosta e sabe vender é uma postura como a que vocês estão aqui. Tinha que tirar uma foto de vocês me olhando. Vocês estão assim, anotando. Caraca, eu tô vendo que vocês estão tendo insight. Se fizesse para uma câmera, aquelas pessoas, tem um monte de fumaça saindo da cabeça de vocês. Verdade. Tá? Então, esse é o vendedor que calado, hein? E olha que tudo bem que eu faço isso há 15 anos, mas você vê pelo olhar da pessoa, pela forma como ela está sentada, pela forma como ela está posicionada. Eu estou falando com vocês estão de frente para mim. Tem vezes que você está falando, a pessoa está de lado para você. Não, ela já começou a me dar indicativo. 2, ele é muito curioso. Ele está o tempo todo querendo saber. Por que é Monteu? De onde que saiu esse nome? Por que consórcio? Por que a gente não vende? Ele está sempre... E ele está sempre em busca do caminho do resultado. É impressionante. Ele está assim, como é que eu vendo mais? Cara, como é que eu consigo falar mais com esses clientes? Ele está sempre buscando uma solução. E nem que seja um atalho, tá? Eu prefiro o vendedor que busca atalho do que o vendedor que não busca nada. E atalho é muito bom. Eu sei que é polêmico que eu vou falar agora. A pessoa fala, atalho é muito bom. Por quê? Porque chega mais rápido. Desde que ele seja lícito, desde que ele seja de acordo com as normas e condutas da empresa e desde que ele esteja acordado com a liderança. Pô. Pegue atalho. Puta, descobri uma lista dos 500 caras que mais investem. Porra, isso é um baita de um atalho. Boa. Né? Não, vou ficar gastando sola de sapato. Seu maior ativo é tempo. Você gasta o tempo, você não recupera ele nunca mais. Mas o investimento que eu fiz, quem te garante que você investiu certo? Quem te garante? Mas me fez aprender muito. Cuidado para você não se enganar com as justificativas. Foi muito bom ter trabalhado, porque eu aprendi muito. Você trabalhou 8 meses para aprender isso? Era muito melhor você ter trabalhado num lugar que ia te ensinar mais, ia ganhar menos e com esse aprendizado. Né? Então as pessoas têm uma dificuldade de planejar o tempo delas. Para isso, líder. E esse comportamento, você treina ou ele já vem com a pessoa? 2 coisas são fundamentais. Primeiro, entender o perfil da pessoa. E tem ferramenta para isso. Né? A própria Talent lá tem um perfil comportamental. Então, o Auto-I, ele, por natureza, ele gosta de aprender. Né? Não tem nada a ver com signo, tá? Pelo amor de Deus, eu também não estou descaracterizando, não. Mas aí é crença de cada um. O DISC é uma ferramenta científica que metrifica você. Um Auto-C vai ter dificuldade, porque o Auto-C é aquele cara que faz tarefa processual. Né? Ele, sei lá, ele grampeia papel e ele assina documento. Ele vai ter dificuldade com essa parte relacional. Tá? Não quer dizer que ele não sabe fazer. Quer dizer que vai ser desafiador para ele. Dá para treinar? Dá, porque a pessoa já tem. Todos nós já temos dentro de nós todos esses pistões. É trabalho do líder saber movimentar ele. O problema é que se a pessoa tem isso muito desenvolvido, a curva de aprendizado é muito longa. E aí talvez não é que ele não consiga, é que talvez não vale a pena. Entendi. Vai demorar muito. Entendeu? Então, a Karen já é vendedora. Pô, maravilha, ela vai rápido. Mas o Gustavo não é. Ferrou, eu vou ter que transformar, entendeu? A minha curva vai ser muito longa. Por isso que é melhor você contratar a pessoa certa para o cargo certo. Que aí você faz só isso aqui, ó, ela tá boa. Agora, quando você... Exemplo, um amigo meu empregou um familiar. A pessoa tá precisando, mas eu pensando que... Aí ele falou, mas ele é tímido, tá, mas eu vou treinar ele. Mala, ele consegue? Consegue. Ele tem 2 braços, ele tem boca, ele tem olho, ele vai conseguir. Mas será que vai valer a pena para ele também? Porque ele vai ficar mal. Exemplo, eu odeio fazer tarefa operacional. Eu odeio. Eu procrastino de todas as formas. Tem vezes que eu abro um vinho para corrigir prova. Porque eu acho um saco corrigir prova. E eu não posso terceirizar. Eu sei que faz parte da minha função. Agora, corrigir prova ocupa isso aqui da minha atividade como professor. Então, eu me forço para fazer. Tá? Para quem está só ouvindo, eu ocupa muito pouco tempo da minha agenda. Agora, se eu tivesse que ficar corrigindo prova 90% do meu dia, eu não ia fazer isso. Entendi. Porque eu não estou adaptado, entendeu? Então, a primeira coisa é cuidado com o seu recrutamento e seleção. Contratou errado, tem um filósofo chamado Compadre Washington.
Uhum. Ele diz o seguinte: pau que nasce torto não se endireita. Entendeu? Então, assim, se você contrata uma pessoa que não está ajustada e tentar ajustar ela, dá, vale, não sei. Uhum. Entendeu? Pô, contrata um profissional ajustado, ele já vai entrar melhor. Ah, então tem que contratar para consórcio quem já vendia consórcio? Não, né? Por isso que eu digo, não seja simplista, porque você vai estar sendo infantil. Né? O que eu estou dizendo é, no ramo de consórcio, quais são as características? Né? Pegar a Mari lá, que eu adoro ela, um bom exemplo, cara, tem uma boa postura, fala muito bem, entra num ambiente corporativo muito bem, tem, pô, beleza, eu vou fazer assim, ela tá treinada. Legal. Agora, poxa, ela não tem o perfil, não fala no ambiente corporativo, não tá acostumada com venda complexa, vai demorar. Maravilha. Tem algum livro que você indica? Cara, vários. Poxa, mas acho que assim, o livro que mudou, pelo menos o meu pensamento, é O Vender é Humano, do Daniel Pink. Vale a pena. Vendas e aí, enfim, como é sales is human, né? Então cada um vai ter cada editora vai trazer de uma forma. Mas O Vender é Humano, ele fala muito do Daniel Pink como advogado. Eu acho muito legal, porque ele fala, cara, como advogado, eu pude perceber que eu passo a maior parte do tempo influenciando, persuadindo e fazendo as pessoas decidirem. E ele fala como que a mentalidade dele como vendedor ajudou ele como advogado. Então acho que é uma boa analogia, sabe? O Vender é Humano, ele traz para você essa visão de como que vendas não é um processo de fazer ali, insistir na pessoa. Não é isso. Ele é um processo que já tem em você. Boa. Você só precisa mapear ele e direcionar ele muito bem. Bom demais. Irmão, onde que as pessoas podem te achar? Ah, adoro. Ó, Mala, né? Então, @Mala, e não é Malavolta, tá bom? É Malavota. Então, a analogia seria uma mala, finge que vai lá fazer uma votação. Malavota, @Malavota nas redes sociais, então Instagram, LinkedIn, YouTube, no canal é Malavota também. Graças a Deus tem pouca gente com esse sobrenome. Curtam o vídeo da Marília Gabriela, pra você que nunca viu, tá lá. Pô, verdade, a gente ainda falou, viralizou o vídeo ali da Maria Gabriela. Não, o Mala ganhou 25 mil seguidores por causa desse quantas visualizações? vídeo. 17 milhões? Eu tive 7 milhões de visualizações, mais 3 milhões do TikTok, mas se eu não me engano 600 mil visualizações, deu quase 15 milhões de visualizações no geral. Porra. Legal, né? Muito legal. Muito legal. Ficou sensacional. E é isso, né? É o dia a dia. Então, assim, cara, vender, um sonho, vender, né? Então, tudo é mentalidade, sabe? Acho que se eu pudesse deixar uma dica final poxa, pensa que vendas não é uma atividade penosa, sabe? Que você precisa sofrer. Não é isso. Se você encontrar um método, e é isso que a gente divulga e promove, que te facilite, você vai ser muito feliz. Né? E eu vejo vocês que são vendedores, né? Vendem muito bem, não é um esforço. Né? Vamos lá, cara, José, assim, vou ali, vem, não, você ri. É prazeroso. É uma reunião ali para fazer, né? Então, cara, você vai bater papo, né? Então, se você domina, é muito prazeroso. E é aquela máxima, né? Se você vê alguém fazendo e tá fácil para ela fazer, essa pessoa sabe o que ela tá fazendo. Legal. Então não é uma questão de dom. Fulano, como é que é isso? Sai da barriga da mãe e chora, batedor de cota. Não funciona assim. Legal. Gente, já aproveita, compartilha esse episódio aí com todo mundo que você acha que vai agregar. Poxa, é um presente que você vai estar dando para essas pessoas. Conteúdo riquíssimo aqui, né? Falamos bastante de vendas, falamos principalmente como ser um treinador de vendas, como treinar times comerciais para serem profissionais aí de alta performance. Mala, obrigado demais pela sua participação. Foi ótimo. Sensacional. Grande mentoria. Cabeça explodindo. Que bom. Obrigado, viu? Foi muito bom. Obrigado pelo convite. Obrigado pela Monteu esses dias. E aí vou fazer aqui um elogio. Recebi umas críticas aqui, né, sobre o modelo. Ela falou pra você? Falou. Eu falei, pô, cara, fiquei meio assim. A gente fica, né, como cliente. Ela, cara, deu uma aula. Falou, não, segundo a estatística tal, não sei o que, é assim mesmo. Mas quem te falou isso provavelmente é nosso concorrente aí, obviamente que ele tá tentando, tal, não sei o que. Eu falei, pô, valeu. Ela falou, então vamos dobrar a pólice. Eu falei, calma. Calma. Não use contra mim, né? Contra não, né? Não use comigo as minhas técnicas. Ela riu e tal. Falei, semana que vem eu tento te vender de novo. Exato que ela teve uma reunião com o Lassance, né? Daí no final da reunião, aí ela foi pros controles de avaliação e falou, não, nem vem usar essas técnicas do Malavota comigo. Ela falou, mas não é o que vocês ensinaram. Ela falou, não, sim, tá correto, mas comigo não funciona, porque eu já conheço todas elas. Mas funciona, porque todos eles, mais cedo ou mais tarde, vão. O trabalho que vocês fazem é muito legal. Parabéns pela Monteu, né? Muito legal ver o crescimento de vocês. E contem comigo, precisando, eu volto. Ô, Mala, as meninas querem saber
pra onde que elas enviam o currículo caso elas queiram namorar com você. Ah, é? Não pode, rapaz. Fechamos pra balança. Então, ó, já aviso aqui. Um beijo pra Marcele, minha nova namorada Aí, ó. aqui. Ó, Caiu. comprometedor. Caiu. Já era. Não, porque a Karen, justificando aqui, a Karen, quando a gente se conheceu e tal, ela falou assim, pô, Malavota, isso aqui sossego faixa, hein, menino e tal. Eu falei assim, não, pode deixar. Chegou o Não, grande e dependendo dia. do momento que o pessoal tá ouvindo esse podcast, traz confusão, né? Não Pode, sei como é que pode. Tira o nome da edição. Tô brincando. Um beijo pra minha namorada. Já estamos aqui. Show de bola. Irmão, obrigado, viu? Obrigado a abraço. vocês. O que Obrigada. vocês Valeu. precisarem vai ser um prazer. Tamo junto. E minha mensagem final é: a mala volta. Aê, valeu, galera. Um abraço. Tchau. Obrigado.